Então nós vamos estudar o terceiro capítulo sobre a Trindade. Nós vamos falar o credo que nós professamos a respeito da Trindade. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou em substância, indivisível em natureza e subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em funções, manifestações e aspecto. O versículo que nós tomamos por base, irmãos, todos os versículos que nós vamos citar aqui hoje, nós poderíamos acrescentar um monte de versículos a eles. Só que se nós fôssemos acrescentar um monte de versículos, nós passaríamos aqui muito tempo no mesmo tópico. Então nós pegamos o mesmo versículo que está aqui, né, que dá o embasamento à doutrina, porém não é só um versículo que tem na Bíblia. São vários versículos dando embasamento a essa doutrina, porque nós cremos, certo? Porque nós professamos, tá? Então nós vamos pegar apenas um versículo, mas fiquem, irmãos, à vontade para anotar outros versículos, para acrescentar no seu estudo. Nós vamos seguir ipsis literis, conforme está escrito na nossa doutrina. Mas existem outros versículos que dão o mesmo embasamento. Nós vamos usar o versículo de Mateus, capítulo de número 28, e o verso de número 19, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, confirmando que é uma doutrina bíblica, certo? Três pessoas. Então nós temos três deuses. Não, nós somos monoteístas, ou seja, nós temos um Deus único a qual nós servimos, que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vamos hoje, pela graça de Deus, começar esse estudo e entender um pouco mais a respeito do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são um único Deus. Por isso que muitas pessoas falam que nós temos aí deuses, né? Mas na verdade não, irmãos. Nós vamos entender já, nós vamos começar aí a aprofundar nesse assunto, e você vai entender que nós somos monoteístas e que nós cremos num Deus único, a Trindade. Amém? Amém, irmãos? Olha, cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência, ou seja, a essência de Deus é única, certo? Ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Amém? As Escrituras Sagradas revelam que a Trindade é real e é verdadeira. Uma só essência, uma só substância, em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui atributos divinos, como onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Ou seja, nenhum outro ser possui estas
características. Ou seja, se você pegar um anjo, ele foi criado, ele é uma criatura. Ele nem sempre existiu. Chegou o dia que ele foi criado por Deus. Agora, Deus sempre existiu. De eternidade, eternidade. E a Bíblia chama de forma textual cada uma delas de Deus. E, no entanto, a Bíblia diz apenas o quê? Que há um só Deus. Olha que coisa linda. 1 Coríntios, capítulo de número 8 e verso de número 6, nos diz assim: todavia, para nós há um só Deus. Gálatas 3:20 nos diz assim: mas Deus é um. Efésios 4:6 diz: um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Glória a Deus. Ou seja, nós temos a Trindade, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a qual são eternos, possuem cada uma delas onisciência, onipresença, onipotência, eterno, não tem data de nascimento e nunca terá fim, né? E nós vamos ler um verso que diz exatamente isso. A doutrina da Trindade, irmãos, é uma das mais complexas da Bíblia. Ela causa espanto nas pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, de compreender como pode ser essa doutrina. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu concordo com você. É muito difícil de compreendê-la. E quando eu tentava encontrar exemplos para simplificar para os irmãos, quanto mais eu tentava encontrar um exemplo para simplificar, eu comecei a entender que só pela fé eu consigo entender verdadeiramente a Trindade de Deus. Só pela fé. Eu comecei a procurar exemplos na internet, exemplos que eu havia aprendido de quando eu era criança, exemplos que eu ensino os adolescentes, mas eu comecei a fazer uma análise de cada exemplo desses, e eu vi que cada exemplo havia pontos falíveis, que não davam interligações, como o estado da água, né? Se eu pegasse um copo de água aqui, colocasse ele no estado líquido, água. Estado sólido, gelo. No estado gasoso, evaporação, gás, né? A água em ebulição, gás, né? Nós poderíamos usar um monte de coisas para tentar explicar o ovo, né? Mas aí o ovo tem a casca, a gema e a clara. Só que cada uma dessas coisas tem funções diferenciadas, que não se completam em si, na totalidade, como Deus. Porque Deus tem a mesma essência. Não se pode dividir, não se pode tirar do todo em si. Porque são três pessoas da mesma essência. Né? E eu fiquei assim, pasmo, eu falei, puxa vida, quanto mais eu tentei simplificar aqui, mais eu entendi que só pela fé, para compreender de forma total e não ter dúvidas. E não ter dúvidas. E eu orei muito, irmãos, eu falei muito com Deus a respeito disso, eu falei, Senhor, eu queria tanto poder transmitir assim via osmose, aquilo que está aqui dentro, aquela certeza, aquela fé
né? Mas não dá para transmitir por osmose. Mas o Espírito Santo é o mesmo que habita em mim e em você. E ele vai fazer com que a sua fé cresça através de ouvir a palavra nessa noite. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua fé vai crescer de uma forma sobrenatural. Que você compreenderá a doutrina da Trindade de uma forma sobrenatural. Pelo Espírito Santo de Deus que está no nosso meio. E olha, irmãos, humanamente falando, ninguém irá compreender. Ninguém. Nenhum homem, se ele buscar na ciência a compreensão, ele vai entender. Pela Trindade de Deus, se entende que Deus é um só. Em seu ser e substância, dotado de 3 pessoas distintas que nos são reveladas no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Reconhecemos pela palavra de Deus, reconhecemos que pela palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Se você for procurar lá na palavra de Deus, a palavra Trindade, você não vai encontrar. O senhor já encontrou, pastor Paulo? O senhor Luciano, o senhor encontrou? Vocês já leram a Bíblia completa? Não encontraram? Não encontra realmente. Por quê? Porque essa palavra, ela foi criada por volta do ano 213, justamente para defender a doutrina da Trindade. Tertuliano, um dos pais da igreja, que tem uma das frases que eu mais gosto, né? Eu já citei aqui para os irmãos, que o sangue dos mártires é como uma semente, e quanto mais o sangue se derramava, mais crentes surgiam, mais salvos apareciam, né? Então Tertuliano fala isso, e Tertuliano teve um problema muito grande. Haviam hereges falando coisas fora da palavra de Deus. Isso começou depois que os apóstolos começaram a morrer, a igreja do primeiro século começou a passar, aí os novos crentes começaram a enfrentar esse problema. Por quê? Quando a igreja era composta pelos judeus salvos, e por aqueles que se agregavam, eles tinham a plena convicção da Trindade. E o apóstolo Paulo trata desse assunto de uma forma aborda esse assunto assim de uma forma tão natural, dando a entender que o quê? Os crentes já compreendiam a doutrina da Trindade. Mas como o evangelho começou a se espalhar, e a dificuldade linguística também, por quê? Porque chegou em Roma o evangelho. Havia uma necessidade de transformar alguns termos para o latim, para que houvesse a compreensão da palavra na sua exegese, lá na sua raiz. E aí Tertuliano cria então esse termo, Trindade. E no concílio de Niceia foi abordado, foi enfático a respeito da Trindade. Por quê? Porque haviam pessoas pregando de forma errada dentro da igreja. Depois nós tivemos outros concílios que foram aprimorando a ideia do concílio de Niceia. Aprimorando aquilo que Tertuliano havia ratificado. Tá? Então, Tertuliano, irmãos, ele cria do grego para o latim 509 termos. 509 termos. Ele tira lá do grego, porque para os judeus e para os gregos era fácil compreensão, porque a Bíblia havia sido escrita na sua língua, no seu idioma. Agora, para o latim, havia uma necessidade de uma adaptação, para que a palavra tivesse sentido. Por exemplo, a palavra batismo para o romano
Era como se mergulhar. Era dizer para o romano, vamos mergulhar. Então Tertuliano precisou de fazer as suas adequações. Como a Bíblia, quando foi traduzida para o português, também teve que ser feitas as suas adaptações. Como para qualquer idioma que ela for traduzida. Tentando manter o mais próximo do original cada palavra. Então, irmãos, Tertuliano cria esse termo no ano 213 aproximadamente, para defender justamente a doutrina da Trindade que estava sendo colocada em xeque. E Tertuliano faz um documento lindo. Se você tiver a oportunidade, pesquise na internet, leia lá tudo o que Tertuliano escreveu. Isso no terceiro século da igreja. Então, no começo do terceiro século, pesquise lá a profundidade que ele foi. Eu disse para minha esposa que parece que hoje nós temos preguiça, né, pastor Paulo? Não é assim, pastor Luciano? De assimilar tanto conhecimento. Porque esses homens defendiam a fé com uma clareza e com um afinco que não poupavam palavras. Era cartas enormes, gigantescas, defendendo a fé cristã. E hoje, às vezes, a gente procura encurtar, talvez, a nossa defesa, enquanto eles eram eruditos na palavra e buscavam uma profundidade para defender a fé a qual eles se declaravam. Para tentar, irmãos, eu vou usar um exemplo de Tertuliano, vou pedir para que coloque aqui na tela 3 imagens. Primeiro exemplo, o segundo exemplo e o terceiro exemplo. Alguém pode me dizer o que você está vendo ali naquelas 3 imagens? O sol. As 3 imagens se tratam do sol. Nós estamos retratando um ser, o sol, certo? Uma imagem que eu espero que seja realmente, do sol ali, tirado de mais próximo de um telescópio. Um sol nascendo atrás das montanhas e o sol refletindo no meio das nuvens. Cada imagem dessa é diferente, não é? As 3 imagens retratam o mesmo ser, porém de formas diferentes, distintas. Essa foi uma das explicações que Tertuliano utilizou para explicar a Trindade. A mesma essência, porém 3 seres distintas. 3 pessoas distintas. Você vê uma imagem do sol aproximada, Depois você vê uma imagem do sol atrás das montanhas e você vê a imagem da luz solar refletindo através das nuvens. Se você olha e fala assim, não é a mesma coisa. Como não? O raio solar só chegou ali por quê? Porque ele saiu da onde? Sol. E ele veio, atravessou aí essa distância incalculável e chegou à Terra. E por fim ali ele transpassou a barreira das nuvens, e ali, como era um céu sem nuvens, ele chegou de forma mais nítida, mais clara. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Não tem diferença. É o mesmo sol que brilha de perto, o mesmo sol que brilha no meio das nuvens, e o mesmo sol que brilha no céu de brigadeiro, limpo, certo? Então, esse exemplo Tertuliano utilizou para tentar exemplificar a Trindade, Como eu disse para vocês, não é perfeita a explicação.
mas é uma maneira de nós compreendermos por causa da limitação que nós temos. Mas essa limitação vai acabar, meu irmão. Um dia nós estaremos lá no céu com Deus, e essa limitação vai sair, porque nós vamos ter ali a mente de Cristo por completo. E nós vamos saber de todas as coisas. Todas as dúvidas que você tinha aqui vão ser sanadas. Todas, não vai ficar uma dúvida, irmão. Então, com o passar do tempo, irmãos, a ideia de Tertuliano, tudo aquilo que Tertuliano escreveu, foi se aprimorando. Como eu disse para vocês, primeiro no Concílio de Nicéia, já foi acoplado mais coisas, depois surgiram outros concílios, e aí se firmou a doutrina da Trindade. O que nós estamos fazendo hoje, irmãos, é simplesmente ratificando o que Tertuliano já disse no ano 212. Aquilo que a palavra já está escrita para nós há mais de 2000 anos. Nós só estamos aqui estudando essas palavras. E cremos que verdadeiramente nós temos um único Deus. Nós somos monoteístas e que nós temos um único Deus, que é composto do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? A mesma essência. A mesma essência. Para falar sobre a onipotência, nós vamos citar um exemplo de cada um dos três. Primeiro, o Pai. Efésios, capítulo de número 1 e o verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ou seja, Deus é o Todo-Poderoso. Deus Pai é o Todo-Poderoso. Mas só que como é que fica o Filho e o Espírito Santo? Estão abaixo dele? Não. Estão na mesma grandeza. Para o Filho nós vamos ler Apocalipse 1 e 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Deus Pai é o Todo-Poderoso. Deus Filho é o Todo-Poderoso. E agora o Espírito Santo, como é que fica? Não, é um semideus? Tem pessoas que acham. Tem pessoas que não glorificam o Espírito Santo. Tem pessoas que não falam com Ele. Mas nós podemos falar com Ele, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que Ele que leva lá ao Pai as nossas intercessões, aquilo que nós não sabemos pedir, Ele vai lá ao Pai, com gemidos inexprimíveis, e leva lá ao Pai, tudo aquilo, traduz tudo para o Pai, aquilo que nós precisamos, qual é a nossa necessidade. Romanos capítulo de número 15, verso de número 19, diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e os arredores, até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus é Deus e é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Deus Pai pode todas as coisas. Deus Filho pode todas as coisas. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, também pode todas as coisas. Ele é Deus. Por isso, meu irmão, fale com Ele também, porque às vezes nós falamos tanto com o Pai, com o Filho, e às vezes não falamos com o Espírito Santo. É lógico que Ele sabe, né, pastor? Que nós estamos falando com Ele também, mas cite o nome dEle. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, pelo dom da vida. Te agradeço
pelos dons espirituais, por poder falar em línguas, por ser salvo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, glorifique ao Espírito Santo de Deus. Na onisciência, o Pai, Salmo 139, do verso 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, Deus Pai conhece todas as coisas. Você ainda nem falou e Ele já sabe o que você vai falar. Você ainda nem pensou, Ele já sabe, né? Ou seja, Deus Pai é onisciente. E o Filho? O Filho também é onisciente. João 16:30 nos diz assim: agora podemos perceber que tu sabes algumas coisas. Obrigado, irmã Luísa. Todas as coisas. E que nem precisas que te façam perguntas. Ou seja, antes mesmo que alguém fosse questionado, ele já sabia sobre o questionamento e já tinha a resposta pronta. Por isso cremos que viestes de Deus. Essência, a mesma essência. Amém? O Filho é Deus. E o Espírito Santo? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versos 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo conhece todas as coisas. Glória a Deus por isso. Ele é onisciente. Deus seja louvado. E onipresença? O que significa onipresença? Está em todos os lugares. Parabéns. O diabo não pode estar em todos os lugares, viu, irmãos? O diabo ele tem que mandar espíritos que estão ao seu comando ficar sondando a sua família, ficar te sondando para saber o que anda acontecendo, para levar um relatório para ele. Deus não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele está aqui no nosso meio. Ele está com os irmãos lá no Japão. Oh, aleluia! E está lá comandando o céu. Glória a Deus. Então, Ele está em todos os lugares. Satanás não tem nenhum desses atributos, irmãos. Nenhum. Às vezes tem pessoas que ficam lá preocupadas. Olha, tem uma guerra entre o bem e o mal. Tem nada, irmão. A guerra já foi vencida. Existem batalhas acontecendo, mas a guerra já foi vencida. Cristo já venceu. Nós estamos aqui nessa terra por um pouco de tempo, mas em breve nós vamos estar com Ele, porque já está tudo preparado para os santos. O Pai, Hebreus capítulo de número 4 e verso de número 13 nos diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, porque Ele está presente em todos os lugares. E o Filho? Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Como assim? Estar aqui, estar na igreja lá na sede, estar lá no Japão, estar aonde estiver. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Só Deus pode fazer isso. E o Filho é Deus. Meu irmão, o Filho não foi criado, o Filho é a essência. Amém? Amém. O Espírito Santo. Salmo 139, dos versos 7 ao 10. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aonde você estiver, meu irmão, o Espírito de Deus está contigo. Não tem lugar onde ele não possa estar. Não tem lugar onde o Espírito de Deus não esteja, porque ele é Deus. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado. Se eu quiser sair daqui agora e ir para Nova York, eu preciso de comprar uma passagem, pegar um táxi até o aeroporto ou até São Paulo, pegar um avião e ir para lá. Isso vai levar horas, quem sabe até dias, se não tiver uma passagem. Mas ele não, ele está lá agora. E está aqui também conosco. O Espírito de Deus se faz presente, aleluia. Soberania, a do Pai. Isaías 43:13. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ou seja, Deus é soberano. O que ele disser está dito. Olha, não tem como contestar a palavra dele. Não tem como contestar as suas ações. Ontem, eu conversava com alguns irmãos aqui, já tarde da noite, e a gente começou a discutir alguns assuntos, e eu falei para os irmãos, olha, não é muito diferente. Porque às vezes nós não ficamos questionando Deus. Às vezes nós questionamos até mesmo as ações de Deus. Por exemplo, o plano da salvação. Ainda falei para os irmãos, por exemplo, o plano da salvação. A Bíblia diz que Deus fez ele antes da fundação do mundo. Já estava tudo formulado, tudo certinho. Aí a gente chega para Deus, mas Deus, eu acho que o Senhor não fez certo esse negócio. Por quê? Porque Deus, olha, o homem pecou, Deus. Se o Senhor tivesse feito esse plano, o homem não teria pecado. Não é assim? Nós queremos chegar diante de Deus e falar com Ele, falar, olha Deus, o Senhor não fez direito, Deus. Mesmo Ele sendo Deus, conhecendo todas as coisas, sendo soberano, e nós tão pequenos diante dEle, criaturas tão insignificantes, nós queremos questionar a Ele. Fala, Deus, não, meu irmão, entenda que Ele é soberano, tudo que Ele faz está certo. Amém? E quando alguma coisa acontecer com você, no caso do rei, quando o profeta veio, olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ele foi lá e clamou pela misericórdia de Deus, e Deus ouviu a sua oração. Né? Deus também, Ele satisfaz até os desejos do seu filho, mas a vontade dEle é soberana. Não tem quem pode contestar. E a do Filho? Efésios, capítulo 1 e verso 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Ou seja, o nome de Jesus é soberano. Jesus é Deus, Ele é soberano. Nós ouvimos na pregação de domingo sobre o poder do nome de Jesus. E não tem nome maior do que esse. Nome que todas as autoridades vão se prostrar. Nome que demônios sujeitam. Enfermidades vão embora. Esse nome é todo poderoso. Ele é soberano acima de todos os outros nomes. E o Espírito Santo? Segunda carta de Coríntios, capítulo número 3 e o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há
liberdade. Ou seja, o Espírito de Deus também, Ele é soberano. E aonde Ele está, a liberdade. Nós somos livres por quê? Porque o Espírito nos libertou. Somos livres. Hoje nós podemos cantar. Hoje eu sou livre. Glória a Deus, livre do pecado, livre de tudo aquilo que era errado, para a honra e glória do nome do Senhor. E eternidade, o Pai. Salmo 93 e o verso de número 2. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Ou seja, quando foi a data de nascimento de Deus? Quando Ele foi criado? Quando Ele foi formado? Se você pegar qualquer RG aqui nessa noite, qualquer CPF ou qualquer CNH, vai estar dizendo a data de nascimento. Nós não temos a data de nascimento de Deus, porque Ele nunca foi gerado, Ele nunca foi criado. Ele é. Pronto. Ele é. Eu sou. Acabou. Né? E quando que vai ser o fim de Deus? Tu existes desde a eternidade, ou seja, Ele vai sempre existir. No começo até o fim, sempre existiu. Não tem. Qual é a data? Não existe essa data. Nós nunca vamos encontrar a data da existência de Deus. Nem o fim. E o Filho? Isaías 9 e 6. Porque um menino nos nasceu, o Filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ou seja, Pai da eternidade, Pai eterno. Não tem começo, não tem fim. Né? Como nós lemos aquele outro verso de Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo é nele. E o Espírito Santo? Hebreus 9 e 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, pelo Espírito eterno. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, irmãos. Quando alguém vier questionar para você, você já vai estar aí munido de palavras do alto para dizer para eles, não, Ele é Deus. Ele não é uma força ativa, Ele não foi criado. Não, Ele é Deus desde a sua essência. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos, só para concluirmos aqui, para fecharmos. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito é incriado, o Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E não obstante, não há três eternos, mas sim um eterno. Ou seja, mesmo sendo três, eles são um. Da mesma forma, da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Não há três seres, mas sim um ser onipotente. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim o Pai é Senhor, o Filho é o Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir a esse Deus que nós servimos. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Semana que vem nós continuamos, irmãos. Nós vamos parar aqui agora, colocar aquela vírgula. E eu estou com vontade aqui de adorar bastante a esse Deus Todo-Poderoso, que Ele é tão maravilhoso. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é maravilhoso. Oh, aleluia, glória a Deus. Adore ao seu Deus, não só hoje, mas todos os dias. Todos os dias. Hoje, uma amiga minha que se recuperava de uma cirurgia, ela virou para mim e disse assim, Wesley, agora eu estou podendo andar bem.
e a gente não valoriza essas coisas. Porque quando a gente está bem, a gente anda e não sente nada. A gente levanta e vai. Aí quando a gente passa mal, quando a gente fica internado, faz uma cirurgia dessa, e a recuperação é lenta, a gente começa a valorizar essas coisas. Falei para ela, por isso que a gente precisa acordar mais cedo, para agradecer a Deus, porque a gente anda, porque nós respiramos. E ela falou, olha, você sabe que você está certo? Eu falei, eu sei, porque Deus merece ser agradecido. Porque muitas vezes nós não agradecemos e não valorizamos a esse Deus. Ela falou, olha, eu vou refletir um pouco sobre o que você está me dizendo. Eu falei, reflita, levante mais cedo amanhã e agradeça a Deus. Que nós possamos todos os dias da nossa vida louvar e adorar esse Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos usado, Senhor, nessa noite, para transmitir a Tua palavra, Senhor, para falarmos desse assunto tão profundo, ó Deus, que eu não me vejo, Senhor, à altura de estar aqui transmitindo, ó Pai, mas eu te louvo por esta oportunidade, Senhor. Te louvo porque o Senhor me conheceu no ventre da minha mãe, antes mesmo de ser formado, e ali o Senhor me escolheu. E eu te louvo, Senhor, por estar aqui nessa noite, apesar de ser tão pequeno, ó Pai, tão insignificante, mas o Senhor tem usado de misericórdia para conosco. Obrigado por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe, por cada irmão que está conectado pela internet, pelo mundo afora, ouvindo agora a respeito, Senhor, do Senhor, da Tua grandeza, da Sua essência, e sabendo que Tu és um Deus soberano, Senhor. Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que o Senhor é de eternidade a eternidade, que o Senhor é superior aos outros deuses que são colocados aos homens, ó Pai, que só o Senhor verdadeiramente é Deus. Obrigado, Senhor. Que nós possamos ter essa firmeza, essa convicção plena em nossos corações. Senhor, faz arder em nós, ó Pai, esta chama, meu Deus, que essa semente, ó Pai, possa se desenvolver pela fé, que nós tenhamos uma compreensão nítida, meu Pai, da Trindade, ó Deus, sabendo que é um ser, ó Pai, o Deus, Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que se manifesta, o Deus que nos ama, meu Pai. Que nós possamos entender de forma clara, que não fique, Senhor, nenhum resquício de dúvidas. Que quando nós formos questionados, Senhor, por pessoas, por indivíduos, ó Pai, que muitas vezes veio até para zombar, ó Deus, nós possamos ter uma palavra do alto para dizer a cada um deles, ó Pai. Uma palavra de firmeza, meu Deus. Uma palavra ao qual eles se sintam, meu Pai, tementes a Ti, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter uma palavra de sabedoria para transmitir a essas pessoas. Cuida dos Teus filhos, livra de todo mal, Senhor. Também, ó Deus, nessa noite, aqueles que entraram aqui enfermos, sejam curados, porque Teu Espírito está no nosso meio. Teu Espírito Santo possa curar, restaurar, transformar, libertar. Também os irmãos pela internet, que haja esse mesmo poder, seja ali, ó Pai, com eles, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e por fé te agradecemos. Amém, Senhor.